Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gislane, estamos aqui no CEAD, Centro de Ensino à Distância, e vamos falar sobre variações linguísticas. Nós já temos aulas no nosso canal sobre esse conteúdo, mas não custa nada dar uma revisada nesse assunto, porque é um assunto que está aí o tempo todo, nas provas, na TV, na escola. Então, as variações linguísticas, o que são isso? O que é isso, né? E você já ouviu falar sobre variações linguísticas? O português brasileiro varia muito, dependendo da região e de outras situações também. Vamos relembrar? Uma viagem pelo Brasil. Oxe, mas esse trem é arretado demais, vice? Disse João, animado ao chegar a Recife. Tô dizendo, homem, aqui o povo é danado para conversar, respondeu Pedro rindo. Mais tarde, em Minas Gerais, João pediu um café. Me vê o pingado, ai, e bota um pão de queijo para acompanhar? Já em São Paulo, o garçom o corrigiu. Aqui a gente chama de média, moço. Rindo, João respondeu. Cada canto desse país tem seu jeito de falar. Mas no fim, todo mundo se entende, né? O que são variações linguísticas? As variações linguísticas são as diferenças que existem na maneira como as pessoas falam ou escrevem uma mesma língua. Essas diferenças acontecem porque a língua muda de acordo com o tempo, o lugar, o grupo social, a situação e até o assunto. Em outras palavras, ninguém fala português exatamente igual a outra pessoa. E isso é totalmente natural. A língua se adapta às necessidades, identidades e contextos de quem a usa. Bom, retomando o nosso texto ali, né, do oxente, do pingado, nós poderíamos usar diferentes exemplos de palavras que mudam de acordo com a região. Nosso país, por ser um país vasto, muito grande, né, e formado ali por povos que foram se misturando nessas regiões, nós temos uma variação linguística muito grande. E essa variação linguística ela é expressa pelas palavras que nós usamos no dia a dia, ela é expressa também por termos que vão mudando ao longo do nosso país. Então, eu já dei alguns exemplos nas nossas aulas, por exemplo, de macaxeira, aipim, mandioca, que é a mesma coisa, mas recebe nomes diferentes, né? Guri, criança, menino, né? Uai, oxente, bah. Essas expressões, elas vão mudando, né? Nós temos aqui em Goiás, a gente fala muito uai, trem e coisa, né? Em outros lugares, as pessoas não costumam entender. Traz esses trem aí para mim, né? Isso é uma expressão muito característica da nossa região. Então, nós temos as variações linguísticas que vão depender da região. Nós chamamos de variações regionais. Mas também temos variações linguísticas que vão depender do grupo social que a pessoa participa, às vezes da profissão. Nós temos as variações linguísticas técnicas, né, de profissões que usam termos técnicos. Temos variações linguísticas também voltadas para questões de grupos que usam gírias determinadas. Por exemplo, o pessoal que usa muito a internet ou que joga muito, usa algumas gírias que são características dos jogos ali, daquele grupo social. E outras pessoas que estão fora desse grupo, que não jogam, por exemplo, não vão compreender, né? Eu vejo que às vezes meus filhos estão jogando e usam ali um termo que eu falo, o que significa isso? Mãe. Então, normalmente, quem está fora desse grupo social não entende. Então, por isso nós dizemos que o português falado, até mesmo dentro de uma casa, pelas pessoas de uma mesma família, pode variar, como é o caso do uso das palavras dos jogos, né? E, por exemplo, eu não conheço algumas gírias que são usadas pelos meus filhos ali nos jogos, que fazem parte aí dessa transformação da nossa língua, né? Do português que está sendo falado agora, principalmente nesses grupos sociais que usam os jogos. Então, vejam bem, isso é variação linguística, essa mudança que acontece na língua, dependendo do contexto, da região, do grupo social que a pessoa frequenta ou do que ela participa ali, né? E ela é comum, ela é normal. Não é porque uma pessoa utiliza determinados termos
que ela está falando um português errado ou deve ser criticada. Nós temos que observar de onde surgiram esses termos e por que é que a pessoa utiliza esses termos. De onde veio, de que grupo social, né? Então, uma pessoa que mora na zona rural, ela tem ali algumas expressões muito características que nós conhecemos, não é? O Chico Bento é um exemplo disso, ele surgiu justamente para mostrar essa diferença que existe, né, entre a linguagem falada nos centros urbanos e nas zonas rurais. Então, tudo isso é variação linguística. A gente não precisa ter preconceito em relação a isso. Nós temos também a variação linguística histórica, que é essa mudança que foi ocorrendo na língua ao longo do tempo. Um exemplo que eu cito muito para os meus alunos é a questão do vós mercê, vossa mercê, vancê, você, e hoje em dia a gente fala cê. Olha como essa palavrinha foi mudando ao longo do tempo, né? Historicamente, né, lá nos anos de 1600, 1700, era vossa mercê, depois vancê, depois você, e hoje em dia o cê. E teve o vós mercê, que ainda foi primeiro, né? Tá vendo como a língua vai mudando ao longo do tempo e se adaptando a questões históricas também, né? Ao tempo histórico. Tudo isso é variação linguística. Então a gente precisa compreender que a língua, ela muda, porque ela é uma língua viva que está sendo falada por muitas pessoas em diferentes situações, né? Então quando uma língua ela deixa de ser falada por um povo, nós chamamos de língua morta. O latim hoje é considerado uma língua morta porque nós não temos nenhuma nação no mundo que fale especificamente o latim, né? Nós temos missas celebradas em latim, em Roma se usa muito latim, mas não tem um povo, uma nação que fale o latim para se comunicar ali dentro da sua nação. Acontece quando uma língua vai morrendo, então ela deixa de se modificar. Nós não temos modificações no latim, porque ela é uma língua que morreu ou está morrendo, né? E as pessoas não falam, mas uma língua que está viva, que é falada por muitas pessoas, ela vai sofrer modificações o tempo todo, variações, as variações linguísticas, né? Então vamos ver o que mais que nós temos sobre isso aí. A variação regional, que a professora explicou, geográfica, né, que se relaciona ao lugar de onde o falante fala. Arretado, trem, guri, piá, foram exemplos, né, que eu mostrei. Vai depender da região do nosso país. Variações sociais, que dependem do nível de escolaridade, da profissão, da idade do grupo social. Então, o jovem pode dizer, mano, foi top demais. Um adulto vai dizer, foi excelente, foi muito bom, né? Então, tá vendo como vai mudar? O uso das gírias, né? Cada grupo social usa a língua de maneira que combina com a sua realidade e vivência. Variação histórica, que é aquela que a professora falou da vossa mercê. Açúcar com 2 S e agora com C cedilha. O ótimo, que antes era escrito óptimo com esse P mudo. Farmácia com PH, quem já viu aí? Nós temos ainda alguns exemplos, né? Farmácia escrito com PH. São algumas mudanças que aconteceram na nossa língua. Coisa, que agora nós falamos coisa, mas se você pegar aí textos mais antigos e até a Bíblia, em algumas situações, nas Bíblias mais antigas, aparece lá coisa, que é coisa, né? Então, as palavras vão mudando também ao longo do tempo, né? Dentro dessa nossa variação linguística. Olha lá, a língua está sempre evoluindo. Palavras e expressões antigas podem desaparecer e novas surgem conforme as mudanças sociais e tecnológicas. Variação situacional depende da situação de comunicação, que é a linguagem formal e informal, da qual nós falamos, né? A linguagem informal é aquela que nós usamos no dia a dia, com as pessoas com quem nós temos mais intimidade, nós nos comunicamos o tempo todo, né? E aí, tudo bem contigo? E uma linguagem mais formal, como vai o senhor, né? Como você está? Então, usamos a linguagem informal no dia a dia com amigos e familiares e a linguagem informal em contextos que exigem mais cuidado, como entrevistas, redações e apresentações. Já falamos sobre isso aqui, né? Variação de estilo ou variação individual refere-se ao jeito pessoal de cada um falar ou escrever. Um escritor pode preferir frases curtas e diretas, outro longas e detalhadas. Cada pessoa tem um estilo linguístico próprio, que expressa a sua personalidade. E aqui nós vimos um resuminho dessas variações. Regional, né, que depende da região. Social, que é o grupo social, a idade, a escolaridade.
Mano versus colega, né? Histórica, que são as mudanças no tempo, vossa mercê e você. Situacional, contexto de fala. Oi, bom dia, senhor. E a individual, que é o estilo pessoal, diferenças de escrita e fala entre as pessoas. Então, nessa aula, nós relembramos o que são variações linguísticas, como elas podem ocorrer, porque elas são importantes, né, dentro de uma língua que está viva e se modificando o tempo todo, e que elas são naturais, que elas ocorrem o tempo todo. Que nós não devemos ter preconceito com essas variações, nós devemos compreender por que elas existem e saber também quando é que nós precisamos adaptar o nosso tipo de linguagem a cada situação, tá bom? Eu vou terminando a minha aula por aqui. Até mais!